Olá, dia 1º de maio, Dia do Trabalho, e o ND de hoje vai falar sobre reforma trabalhista. Sobre isso a gente conversa com o Dr. José Roberto Chiarella, mestre em Direito Laboral Internacional. Boa noite, Chiarella, bem-vindo. Boa noite você, Roberto, boa noite a você que nos assiste. Sempre um prazer estar aqui no seu programa, poder ajudar naquilo, no nosso conhecimento, pouco ainda, muito a aprender, mas para tratar das questões trabalhistas que envolvem o nosso país, ultimamente muito falado, muito comentado, mas com um caminho, com uma luz enorme no fim do túnel, que é assim que eu vejo. Hoje está meio bem no fim do túnel, né? Mas a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Eu não acho que está tão no final do túnel, não. Eu acho que a política nacional é um problema, não a reforma. A gente também conversa com o Dr. Gilson Ildefonso de Oliveira, juiz federal do trabalho aposentado. Bem-vindo. Boa noite, Roberta. Boa noite a todos os telespectadores que nos assistem. É uma honra estar aqui nesta casa, onde a democracia é praticada e neste dia tão importante para o trabalhador, que ao invés de receber um presente, recebeu bem ao contrário uma péssima notícia com a não aprovação da MP 808, que regulamentaria 17 artigos daquela lei que ficou conhecida como a nova CLT, a Lei da Reforma Trabalhista. Exatamente, então, sobre isso que a gente vai abrir hoje o ND, é sobre essa medida provisória que acabou não saindo, o prazo final ela caducou agora no dia 23 de abril. O que aconteceu? Faltou acordo? A política atrapalhou ou ajudou os trabalhadores? O que na sua opinião aconteceu, Chiarella? Bom, primeiro eu já queria cumprimentar o Dr. Gilson, não é? Um homem de destaque na Justiça do Trabalho, que a gente tem acompanhou e tem acompanhado o trabalho que ele desenvolve. Mas logo de pronto eu ouso discordar em algumas questões que tratam da medida provisória, não é? Eu acho que a medida provisória que se lançou a 808, ela foi um fantasma para as relações de trabalho, para essa reforma trabalhista. Porque a Câmara dos Deputados aprovou, foi para o Senado e lá houve ali um acordo e essas medidas provisórias nasceriam logo após a aprovação por conta dessa troca. Alguns pontos foram importantes na medida, eu entendo assim, não é? Como criou-se, na bem da verdade, uma insegurança jurídica, uma grande confusão, quando nós pegamos os contratos de trabalho que já estavam em vigência, entra a lei que não falou se elas iam ter abrangência, e aí veio a medida, deu abrangência, aí depois veio a medida que não existe mais, deixou de ter. Isso cria uma imensa insegurança. Só que o judiciário que vai passar a lidar com esse problema. E o que eu acho interessante, que com a chamada reforma trabalhista, que eu a intitulo como modernização das regras que ali estavam, por conta exatamente dessa evolução, de empregos que já não existem mais, outros que estão por vir, outros que vão terminar, e precisava ter realmente uma adequação, no meu ponto de vista. Mas o que me chama a atenção nessas relações, quando a gente fala em reformar algo, é deixar na mão, né, agora, que o judiciário vai ter que lidar com isso. Nós tivemos aí uma redução enorme, em 45%, segundo os últimos números, dos processos judicializados. A gente já vai entrar um pouco mais nesse assunto. Então, com essa queda, eu entendo que vai ter que recorrer ao judiciário, porque a insegurança jurídica está aí. A gente pode dizer, será, Gilson, que o trabalhador perdeu com essa questão da medida provisória não dando continuidade? Sim, mas em primeiro lugar eu quero dizer para o doutor Chiarella e para o público que nos assiste, que eu penso que a lei, que ficou conhecida como nova CLT, claro, veio para modernizar. A legislação trabalhista é da década de 40, foi ao longo do tempo objeto de inúmeras alterações. Esse texto que foi objeto dessa chamada reforma trabalhista não é aquele da década de 40. Muitas modificações foram feitas. Por exemplo, em 1962, instituição do salário-família. Por exemplo, em 66, foi criado o Fundo de Garantia através da Lei 5.107 de 66, que entrou em vigência em janeiro de 67. E por aí vai.
Então o texto não é aquele de 40. Houve uma modernização. Esse dado é positivo, em que pese a Fiesp ter sido a mãe e o pai desta reforma trabalhista. Essa reforma trabalhista foi votada às pressas, sem a necessária discussão. Houve avanço? Houve, mas a classe trabalhadora não foi corretamente ouvida, até porque não é devidamente representada. Talvez ao longo do programa nós tenhamos espaço para falar sobre os sindicatos. 11 mil sindicatos no Brasil e não representam a classe trabalhadora, salvo honrosas exceções. Com relação à MP 808, essa MP 808, ela aclarou uma série de pontos que ficaram obscuros na lei. Por exemplo, com relação ao contrato intermitente, por exemplo, com relação ao trabalho em ambiente insalubre da mulher grávida e da lactante. Então vamos aproveitar, já que o senhor tocou nesse assunto, vamos tentar explicar para o telespectador o que é essa medida provisória. Ela foi uma medida que foi feita com alguns pontos do que aquilo que foi feito em novembro, né? A reforma trabalhista, ela foi dada continuidade em novembro, foi aprovada em novembro e agora veio essa medida provisória que teve o prazo dela estendido até 23 de abril. O que essa medida provisória daria ou alteraria na reforma trabalhista que foi aprovada em novembro? Por exemplo, em relação às mulheres grávidas. Eu vou responder a sua pergunta, mas eu queria deixar claro também para as pessoas que nos assistem que a Constituição, que as regras que norteiam as relações de trabalho são constitucionais. A reforma trabalhista não mexeu em nenhuma delas. Todos esses direitos permanecem garantidos. Porque o que a gente ouve muito é que com a queda da medida provisória, os direitos dos trabalhadores, quem sai perdendo hoje é o trabalhador. Isso necessariamente não é uma verdade. Como é que você encara isso? Não é que não é uma verdade, né? Os trabalhadores, eles tiveram seus direitos completamente garantidos através da Constituição, né? Dr. Gilson falou aqui com propriedade, salário de família, fundo de garantia, nenhum desses pontos foram alterados, muito pelo contrário. E quando a gente fala nessas questões que a medida provisória, a medida provisória, o que ela tem? Ela tem um efeito imediato. É diferente de um decreto-lei ou um projeto de lei, não é? Que tem que passar pela sua aprovação nas duas casas, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e sancionado pelo Presidente da República. A medida provisória é uma prerrogativa do governo federal em lançar algo de imediato. E aí o que ele fez? E com propriedade, algumas questões, inclusive nas questões de grávidas e lactantes, ficou uma lacuna lá. E a medida provisória tentou por nortear isso, que é a questão da questão da insalubridade em grau máximo, e dar essa garantia para a mulher, e a lei dizia que ela tinha que apresentar o atestado. Todas essas coisas, elas podem ser norteadas entre aqueles acordos individuais, que também foi uma das questões que a medida provisória acabou por afastar. Mas esses acordos individuais não vai depender muito do empregador? Então, o que eu entendo nessas relações, é óbvio que a parte menor e suficiente, a que menos tem condição, são dos trabalhadores. Isso é indiscutível, não é? Mas o que eu vejo é o seguinte, o que norteia as relações de trabalho, que é essa a minha preocupação maior, é o que gera a economia, vai ter interferência na economia no nosso país. Por quê? Porque se eu tenho uma insegurança jurídica nas relações de trabalho, eles vão contratar menos. Se vão contratar menos, vão investir menos. E isso não gera, a economia não se movimenta. Então, a gente pegar um equilíbrio nessas relações de trabalho e entender que não é só o empregador, ele sofre muito com esse país também. Nas questões daquilo que ele tem que ser tributado, nessa insegurança, nos ajuizamentos de algumas ações que extrapolam em seus pedidos. E hoje aproximou muito as relações de trabalho, né, esses ajuizamentos, com ações cíveis. Ficou um pouco mais perto na questão da sucumbência, na questão da gratuidade da justiça, todas essas coisas que também foram colocadas dentro dessa modernização das relações de trabalho. Eu não acho que ela veio por aterrorizar o trabalhador. Muito pelo contrário. O Dr. Gilson colocou muito bem quando diz que poucos sindicatos representam mesmo os trabalhadores, né? Nós temos uma grande dificuldade. É verdade. E ele fala com propriedade, ele conhece, sabe o que fala, não é? Mas eu entendo
que essas relações, elas serão melhoradas com um conjunto de ações, não só com a reforma, não é? Mas também com a reforma trabalhista, a reforma tributária. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre a reforma trabalhista. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta. O nosso assunto de hoje é reforma trabalhista e sobre isso a gente conversa com o Dr. José Roberto Chiarella, que é mestre em Direito Laboral Internacional, e também com o Dr. Gilson Ildefonso de Oliveira, juiz federal do trabalho aposentado. A gente está falando sobre essas questões da reforma trabalhista e eu gostaria de começar esse bloco fazendo a seguinte pergunta para você. Você chegou a mencionar, Chiarella, que as ações diminuíram, né, desde novembro até agora. Essas ações trabalhistas, elas diminuíram porque as pessoas estão com medo de entrar na justiça ou porque realmente os problemas foram solucionados? Vamos lá. Recente estatística feita aqui em Santos e região apontou o seguinte resultado. Houve um decréscimo no ajuizamento de ações de 68%. Um exemplo, se antes, num determinado período, eram ajuizadas 100 ações, passaram a ser ajuizadas 32 ações. O empregado e os advogados trabalhistas que fazem a advocacia de reclamantes estão aterrorizados. Tanto é verdade que até grandes escritórios, e não vou falar de Santos com relação aos grandes escritórios, de São Paulo, que só faziam advocacia de reclamantes, já passaram a diversificar a sua atuação profissional. Estão atendendo outras áreas do direito. Veja só, a CLT antiga, vamos dividir, a lei é de julho de 2017. Ela entrou em vigência em novembro de 2017. 4 meses foi o que nós chamamos no mundo do direito de vacatio legis. A lei tinha sido aprovada e não produzia efeitos. 120 dias para que a sociedade atingida por essa lei se organizasse. Entrou em vigência, produzindo efeitos em novembro. Só que o Brasil é sui generis. Esse legislativo brasileiro, e eu falo aqui agora como contribuinte, como cidadão, é da pior espécie. Uma legislação que teria que ser objeto de ampla discussão foi aprovada a toque de caixa. E no dia seguinte, em que ela entrou em vigência, se edita uma medida provisória de 100 artigos constantes da lei da reforma trabalhista, 17 foram objeto de adendos, de modificações, de complementos via MP 808. Quer dizer que é um absurdo. Aprovam a toque de caixa, 120 dias de vacatio legis, de não produzindo efeitos concretos, entra em vigência no dia seguinte uma medida provisória que altera 17, ou complementa 17, ou esclarece 17 artigos. Só no Brasil. E veja só, onde é que está aquela pressa para aprovar a legislação a toque de caixa, com uma pressa impressionante, dizendo o governo federal que com a varinha mágica o desemprego de 13 milhões de pessoas seria restaurado, até que abriria novos postos de trabalho. Esse é o grande ponto da reforma trabalhista, né? Que não aconteceu. Exatamente. E não vai acontecer. E aí, o que se faz? Bom, primeiro, o vacatio legis, como bem colocou o Dr. Gilson, ele ocorreu, mas o governo, eu não estou aqui para defender o governo, não. O que o Dr. Gilson fala em relação a aqueles que nos representam no Congresso Nacional está uma vergonha. Isso eu também não tenho dúvidas, não é? Mas quando eles editam a medida provisória e a gente nota que aquilo foi um clamor do Senado, o governo faz a parte dele. Mas o Congresso não tocou, né? Então, mas o governo fez a parte, ele mandou para lá. Quem tem que fazer agora? O que, na verdade, era um acordo entre eles. Eles tinham que ter votado. Exatamente. O pior fica agora. E é sui generis mesmo. Porque um país que fez uma lei, entrou num período de 120 dias para a aplicabilidade da lei. A lei passa a ter aplicabilidade. Edita uma medida provisória, 808. A medida perde, ela entra, vigora, perde o seu valor, é um verdadeiro fantasma aquilo. Cria ali, para os operadores do direito, um grande problema. Acho que a gente tem uma pergunta de um telespectador. Meu nome é Alexandro, eu gostaria de saber, na nova reforma trabalhista,
com relação ao 13º salário, se o uso continua sendo mantido. Doutor Gilson. O 13º salário é um direito do trabalhador previsto no artigo 7º da Constituição Federal e nada foi modificado. O trabalhador continua a fazer jus ao 13º salário. Mais alguma pergunta de um telespectador? Meu nome é Gabriel e eu gostaria de saber o que vai mudar nos meus direitos na nova reforma trabalhista. Doutor Querela? Tem um conjunto de direitos que se modificam na forma da contratação, trabalho intermitente, algumas questões dessa natureza. Mas, Gabriel, você pode ficar certo, Gabriel, que os direitos constitucionais foram garantidos, os seus direitos constitucionais. Eu posso até citar a você uma vantagem, por exemplo, que é o acordo que se tem entre patrão e empregado para você poder pedir a sua demissão e pegar parte do seu fundo de garantia, né? Os 30 minutos que você pode fazer de refeição, de almoço e poder sair mais cedo, dentre outros que a gente vê, e alguns pontos que eu também concordo que houve alguma coisa que precisa ser readequada, não é? Mas os seus direitos constitucionais estão garantidos. Ok, então no próximo bloco a gente continua a falar sobre a reforma trabalhista. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta. O nosso assunto de hoje é reforma trabalhista e sobre isso a gente conversa com o Dr. José Roberto Chiarella, mestre em Direito Laboral Internacional, e também com o Dr. Gilson Ildefonso de Oliveira, juiz federal do trabalho aposentado. Bom, a gente tem algumas perguntas, acho que ainda tem uma pergunta de um telespectador. Meu nome é Marcos e eu gostaria de saber se com essa nova reforma, se uma folga semanal vai ser mantida. Sim, o descanso semanal remunerado está previsto no artigo 7º da Constituição Federal e não sofreu modificação. Então o trabalhador terá direito, sim, continuará a ter direito ao seu descanso semanal remunerado. Diz a Constituição, preferencialmente aos domingos. Não é que o empregador obrigatoriamente tem que dar a folga aos domingos, de preferência aos domingos. Certos setores da economia, nos finais de semana, têm uma procura maior. Por exemplo, hotéis, bares, restaurantes, lojas de shoppings. Quer dizer que não dá para dar folga no domingo. O trabalhador vai tirar uma folga, sim, a cada semana e diante lá de uma escala que vai ser criada, ele vai folgar também aos domingos, mas não necessariamente aos domingos. O que a gente percebe é que as pessoas têm muitas dúvidas ainda em relação a direitos constitucionais, né? Isso, na verdade, a reforma trabalhista não mexe. Agora, por exemplo, a flexibilização do trabalho entre empregado e empregador é algo que está bastante em alta, né, Chiarella? Os benefícios adquiridos, uma pessoa que tem carteira assinada hoje, ela tem certos benefícios. Isso pode ser mudado com uma conversa só com o empregador? Então, com a queda da medida provisória 808, acabou por abrir uma lacuna que eu entendo que acaba precarizando algumas relações de trabalho, por conta que lá garantia, se tinha um contrato de trabalho por prazo indeterminado, na demissão, havia lá um prazo de 18 meses para poder contratar o mesmo empregado de forma intermitente. Isso caiu. A reforma não prevê isso. Mas essas relações, né, direitos e deveres do empregado, direitos e deveres dos empregadores, essas prerrogativas, elas se mantiveram na reforma trabalhista. E o que o telespectador tem que entender que o bom patrão vai se manter bom patrão, que o péssimo patrão vai se manter péssimo patrão. E o judiciário está aí para atender e socorrer aqueles casos verdadeiramente que vão ser questionados na justiça. E aí vão rever e vão poder ter os seus direitos garantidos. Isso não mudou nada, em absoluto. Né? Isso acabou por valorizar as demandas, né? Porque algumas demandas pedia-se algo até mais do que eventualmente se conseguiria comprovar. E hoje, com a figura da sucumbência dentro da Justiça do Trabalho, o que significa isso? Que quem perde paga, não é? Sim. Acaba tendo uma grande diferença nisso, não é? E não é má fé, não é nada disso que nós estamos colocando. O que nós estamos colocando é a certeza daquilo que se pede com as provas que se tem.
Agora, doutor Gilson, falando ainda nessa questão da flexibilização do empregado e empregador e nessa comunicação que vai ser muito maior diretamente com o empregado, por exemplo, no caso desse empregado ter um plano de saúde e o empregador chamar ele para conversar, vamos agora dividir o seu plano de saúde. É um benefício que ele tinha, isso pode ser alterado com a reforma trabalhista? Sim. Não por força da reforma trabalhista. A reforma trabalhista nisso não interfere. O plano de saúde é um benefício, não é um direito previsto em lei. Então, determinadas empresas oferecem para os seus empregados um plano de saúde até como forma de atrair novos empregados e manter aqueles que estão trabalhando. E também manter a rigidez física, mental do seu trabalhador. Se o trabalhador é sadio, ele falta menos ao serviço. Então, o empregador acaba contratando um plano de saúde. Mas se amanhã ou depois, determinada empresa que tem um plano de saúde em favor do seu empregado é afetada gravemente pela crise econômica, pode chamar sim o seu empregado e dizer, olha, eu vou ter que mudar de plano, não vai ser um plano tão bom, vai ser um plano, na linguagem do trabalhador, meia boca, mas você vai ter um atendimento. Ou então não é possível manter mais o plano de saúde. E nessa questão, qual a importância então de se ter um advogado para articular isso de forma bem feita? Não só nessa questão. Veja só, a essência da velha CLT, daquela sepultada, daquela morta e enterrada, a anterior, a essência era o quê? Que o trabalhador era a parte mais fraca, era a parte débil, era um verdadeiro, desculpem, telespectadores, mas a expressão é essa, um débil mental. Não podia assinar nenhum documento que qualquer coisa que assinasse seria questionada na justiça. Existia um princípio no direito do trabalho que cai por terra com essa reforma. Os documentos nada valiam. O que valia era a realidade. Com a reforma passa a valer o que é assinado. A essência da reforma em termos de vontade do trabalhador, dar voz ao trabalhador, dar validade aos atos de vontade. Então o trabalhador tem que estar preocupado com tudo que vai ser negociado, aquela questão do prevalência do negociado sobre o legislado. O trabalhador, então, vai ter que procurar sempre um advogado para consultar o seu advogado a respeito daquela mudança que o patrão quer promover, daquela conversa que o patrão chamou esse trabalhador para ter lá no final de expediente, num determinado dia. O trabalhador, ou seja, tem que estar assistido por advogado. Se antes a assistência era judicial, era para a guerra, era para o processo, agora tem que ser para a paz. Tem que ser na área consultiva. Na verdade, assim, nessa reforma toda trabalhista, quem acaba ganhando é o advogado. Não só, não é? Porque o que acontece é que, por conta da própria reforma, houve uma diminuição muito significativa nas ações, nas demandas trabalhistas, né? E os advogados que militam nessa área certamente podem sofrer alguma coisa, alguma diminuição nos seus ganhos. Mas muito bem colocado, porque esse novo sistema social que nós estamos vivendo e essas modificações por conta da própria sociedade da informação, um pool de coisas e novos postos de trabalho que vão ser criados, né, acaba deixando de existir esse contencioso, o litígio, pelo consultivo. Muito bem colocado pelo Dr. Gilson, que é estar sempre assistido por alguém que conhece da lei, um advogado da confiança, não é? Do trabalhador, para poder rediscutir essas questões. Ok, Chiarella, muito obrigada pelas suas informações. Dr. Gilson, muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. E viva o dia 1º de maio, data máxima do trabalhador. Tomara que a gente possa sempre dizer para você um feliz dia do trabalho. A gente fica por aqui, uma ótima noite para você. Até mais.